Salmo 29, Salmo de Davi, apenas o verso 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Novamente, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Pode sentar, já oramos. Eu falei com o pastor que tinha que ser logo no domingo à noite, a minha escala. Podia ter sido ele, né? Mas ele falou comigo assim: mas por que você está desse jeito? Você prega todo domingo à noite no Embratel, então por que você está assim? Pois é, mas a gente também quer ouvir, né? Ser ministrado. Mas aprove ao Senhor estarmos aqui. É um prazer estarmos diante da igreja do Senhor. Como o presbítero César disse nessa manhã, além de um privilégio, é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor para o povo de Deus. E nós temos a consciência de que a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro, e ela precisa ser alimentada, cuidada, adornada, porque o dia em que Cristo voltar, Ele encontra uma igreja preparada para recebê-lo, e nós temos essa consciência, amém? Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, com parte do tema desse retiro, paz com Deus. Quando o pastor, lá no grupo dos presbíteros, no presbitério da igreja, falou a respeito desse tema e colocou lá à disposição alguns temas e salmos, e texto, na verdade, eu já tinha pensado a respeito deste salmo, que é o Salmo 29, verso 11, salmo de autoria de Davi, que vai falar a respeito dessa confiança e também das benesses e do cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo. Como foi falado desde o início, desde da primeira ministração, começando do pastor Cleilson, terminando aí até o momento com o presbítero César, nós temos entendimento de que é só o povo de Deus que possui paz. E que essa paz, ela é resultado. Por que eu digo que ela é resultado e não foi resultado? Porque ela continua sendo resultante das benesses da cruz de Cristo nas nossas vidas. E isso só terminará no céu, como o Fernando disse aqui na frente. Enquanto estivermos aqui, irmãos, e fomos ligados à videira, possamos viver essa paz verdadeira, que inclusive já foi falado aqui de forma, não vou nem dizer que foi de forma exaurida, porque exaurir isso é impossível. Mas é sempre bom termos isso na nossa mente, e alguém para nos sinalizar isso. Que a paz de Cristo não é um sentimento. A paz que Deus nos deu, ela não está ligada a condições e a situações, mas ela está ligada no Senhor, que nos propôs paz em seu Filho. Amém? Bom, o Senhor, quando Ele criou o homem, Ele dotou esse homem com capacidade para honrá-lo e para reconhecê-lo em tudo. E isso é uma realidade tão clara, principalmente, e aí eu vou deixar de lado um pouco, se os irmãos me permitirem, principalmente de lado, que eu estou dizendo, deixar de lado a família de Deus, mas principalmente é reconhecido abertamente na vida do ímpio. O homem, ele tem esse entendimento, inclusive esse entendimento de honrar a Deus, porque a moral do homem, ela ainda reflete alguns aspectos da justiça de Deus e do caráter de Deus. Por isso ele tem essa condição, e isso fica claro, inclusive, nas leis, no governo e no sistema jurídico. Inclusive é previsto em seus regimentos e estatutos de que se deve constar no rito das aberturas das solenidades, principalmente nas casas de governo,
que os trabalhos eles precisam ser abertos com a seguinte frase: estamos iniciando os nossos trabalhos sob a proteção de Deus. Ou seja, há na cabeça do ímpio a consciência de que Deus é o único que traz proteção. É o único que garante que todo o trabalho ele vai iniciar ou recomeçar sob as bênçãos daquele único que é a fonte de todas as bênçãos. Porém, meus irmãos, devido à corrupção moral que todos nós sabemos, a qual a humanidade se encontra, a mesma passou a dar honra à pessoa ou a seres que não merecem tal elevação. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai declarar lá em Romanos 1:23, ele diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível, do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles não produziram, é claro, nenhuma mudança real na glória do Deus infinito, mas a mudança foi neles mesmos. A glória de Deus, ela permanece. A soberania de Deus, ela é imutável. As características que apontam para um Deus eterno e único nunca mudarão. Mas o homem mudou o seu comportamento para com Deus, suprimindo a verdade. No primeiro dia que o pastor deu estudo, ele usou esse termo: a supressão da verdade. Quando você suprime a verdade, você está escondendo a verdade e colocando outra coisa no lugar do que é verdade. E isso aponta um comportamento reprovável diante de Deus, porque eles conheciam a verdade e eles conhecem a verdade. E mesmo conhecendo essa verdade, esconderam e apresentaram uma mentira no lugar da verdade, que é a famosa sofisma, uma mentira que se apresenta como verdade. Essa é a realidade do homem caído. Eles abandonaram aquele de quem tinham conhecimento, como afirmou o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo de Romanos, o capítulo 1, verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ofereceram a homenagem que lhe era devido a homenagem que era devido a Deus, ofereceram aos ídolos. Interessante que, na minha leitura individual da Bíblia, eu terminei em 2 Reis. Mas quando nós voltamos no primeiro livro, se não me engano, já no capítulo 8 de 1 Reis, Salomão já está se dobrando diante dos ídolos das esposas as quais ele adquiriu por causa da política, por causa de alianças políticas. E saltando na história, Manassés entrega o seu próprio filho para ser queimado. E dando mais um salto na história, a Bíblia diz que, passando, aí por Saul, por Davi, por Salomão, até chegar em Ezequias, o pedaço de bronze em forma de cobra estava sendo adorado por Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sentado no trono, sabia que muitos estavam se dobrando diante de Neustã. Somente no reinado do rei Josias, onde foi cumprida uma grande reforma, Ezequias, aliás, perdão, que o povo se voltou para Deus. Ou seja, essa é a característica do homem. Um homem que não possui paz. E esse homem que não possui paz,
ele nunca terá a força que ele precisa da parte de Deus para seguir. Mas essas promessas estão sobre a minha e a sua vida. O Senhor é aquele que nos abençoa com força e com paz. Mas por que Deus, ele age dessa forma? A primeira questão que nós precisamos observar nessa promessa que o salmista apresenta para nós, através desse cântico, deste poema, é que todas as promessas divinas têm em Jesus o sim e o amém. Paulo, ele declara isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20. Ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. As promessas de Deus que são feitas por meio de Cristo relacionam-se ao perdão de pecados do crente eleito, a santificação de seu povo, o fortalecimento das tentações e nas provações, paz na morte e na glória eterna que vai muito além da sepultura. Tudo isso somente é feito através de um único Redentor, e nada disso falhará, pois foi assinado com o seu próprio sangue. Apocalipse no capítulo 3, verso 14, João declara: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus é chamado aqui de Amém. A palavra significa verdadeiro, fiel e certo. A expressão, portanto, significa que todas as promessas feitas aos crentes eleitos, ou seja, a mim e a você, foram feitas através de um Redentor perfeito, que apresentou um sacrifício perfeito, um sacrifício amável, um sacrifício que deveria, meus irmãos, nos constranger todos os dias. E nós estamos diante destas promessas que foram confirmadas e estabelecidas, e de maneira alguma, meus irmãos, há a possibilidade de falhar. O homem falha comigo e com você, mas o Filho de Deus não. Ele empenhou a sua palavra. E uma das palavras mais marcantes de Cristo na minha vida, e eu creio que deve ser na sua vida também, ele disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. E aí, quando eu me lembro dessa promessa, eu me remeto lá com Davi, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não deveria temer mal algum, porque tu estás comigo, ó Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. No Senhor eu tenho paz. No Senhor eu tenho confiança. Por isso nós precisamos olhar, meus irmãos, para esta realidade a qual o Senhor nos trouxe. Porque assim nós teremos paz e confiança no Senhor. O Salmo 28, verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo. Ter força em Deus se traduz aqui, em alguns aspectos, há a intercambiabilidade do termo entre força e confiança. Ou seja, em um momento, a palavra vai se apresentar como força. Em outro momento, essa mesma palavra vai se apresentar como confiança. E nós precisamos ter confiança nas promessas feitas por esse Cristo, o único Redentor da humanidade. Portanto, queridos, devemos aprender a escolher entre confiar nas pessoas ou confiar em Deus. E esse processo deve ser um exercício constante e diligenciado na vida do crente. E então, nós precisamos nos perguntar em quem de fato, de verdade, nós temos depositado a nossa confiança. Será que são ou é nos governos humanos que mudam sempre? Aonde um sai e o que saiu vai ter a certeza de que tudo o que ele fez vai ser desfeito, independente de que lado. Porque nós estamos vivendo numa polaridade tão
descomunal, aonde até a igreja está perdida de que lado ela deve escolher. Se é o lado A, se é o lado B, ou se é o lado de Deus. Inclusive até na maneira e no objetivo da oração, a igreja se encontra perdida. Como devo orar? E muitas vezes eu deixo de orar porque eu não gosto de quem está ou não no governo. Olha a situação. Aí vem uma outra pergunta: quem é que te governa? Quem é que me governa? Quem me dá força e quem me traz paz? Se é o Senhor, então para mim, tanto faz se é o lado A, se é o lado B que está dominando. Porque tudo isso, meus irmãos, ficará aqui, um dia terá fim. Mas aquilo que o Senhor nos proporcionou em Cristo não tem data de validade. Por isso eu não posso trocar o que é eterno por aquilo que é transitório e passageiro. Então este processo, ele deve ser um exercício constante e diligenciado na vida do crente. Eu preciso tirar a minha confiança e a minha paz nesse sistema corrupto e perverso. Eu preciso ter prazer em Deus. Eu tenho que sentir necessidade, sede incontrolável pelas coisas do Senhor. Eu preciso ter prazer quando estou na presença de Deus. Antes até mesmo de começar o culto, eu estava conversando, com o pastor. E eu disse para ele que, de fato, de verdade, e ele sabe disso, que Israel não é o relógio de Deus. Mas o relógio de Deus somos eu e você. É a igreja do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos sombrios sobre a igreja. Ela vai cumprir sim o propósito de Deus. E dentro desse propósito está contido a apostasia, o afastamento da verdade, a falta de desejo de se alimentar da palavra de Deus, a falta de desejo de estar em comunhão, a falta de desejo de servir o outro, a falta de desejo de perdoar o outro, a falta de desejo de estar junto daqueles que são piedosos, porque eu quero ser piedoso como ele também. A falta de desejo de estarmos juntos, buscando ao Senhor, porque a chuva me impede disso, porque a minha enxaqueca me impede disso, porque os meus problemas me impedem disso. Eu estou cansado demais para ir à igreja. Mas aí eu fico pensando, se foi do agrado de Deus em moer Jesus, e se Jesus tivesse colocado a sua vontade, dizer: pai, eu não vou não porque eu estou cansado. Pai, eu não vou não porque eu estou com dor de cabeça hoje. Pai, eu não vou não porque eu tenho milhões de anjos para ouvir. Mas a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo, ele abriu mão de todas essas coisas e veio para morrer no nosso lugar, para nos dar a vida eterna, essa vida que está em você, a divina semente que brota em você. E pelo fato dessa divina semente estar dentro de você, nada que existe neste mundo pode e deveria dar prazer a você e a mim, mas ter de Deus o desejo de estar com Ele. Mas, meus irmãos, infelizmente, o homem, quando ele faz dele mesmo a força de seu braço, existe um posicionamento e um diagnóstico claro de Deus para ele. Jeremias, no capítulo 17, verso 5, o profeta, sendo boca de Deus, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Na verdade, nesse versículo Deus declara como amaldiçoados aqueles que se afastam dele, aqueles que depositam toda a sua confiança nos homens fracos e nos mortais, e que em seu estado caído possuem uma vontade corrompida e escravizada pelo pecado. Mas para aqueles que põem a sua confiança, ou seja, a força no Senhor, haverá paz da parte daquele que tudo pode. E o texto diz: o Senhor abençoa com paz o seu povo.
Aqui o termo é shalom, que tem a ver com Deus, diretamente ligado a Ele, especialmente no relacionamento proveniente de uma aliança que foi restaurada. E também pode traduzir de forma abrangente, cujo significado básico de completude e harmonia se expande para incluir bem-estar, saúde, prosperidade, que vão muito mais além da paz. O texto que diz que o Senhor abençoa com paz, ele nos transmite uma realidade que o mundo não pode nos dar. A igreja deveria se comportar de forma oposta à maneira que o mundo se comporta para com Deus. Nós já ouvimos isso e continuaremos a ouvir, que o mundo é anti-Deus, e a igreja deveria ser anti-mundo. Essas coisas que estão à nossa disposição, elas não deveriam ocupar o nosso tempo. Eu não tenho tempo e nem paciência para estar na igreja e ouvir um estudo, e muito menos uma mensagem como essa. Mas eu tenho tempo para estar nos vídeos, e vai entrando um vídeo atrás do outro. E quando eu assusto, já foi 1 hora, 1h30, 2 horas de vídeo. Mas eu não tenho paciência para escutar 1 hora de mensagem. Meus irmãos, nós precisamos olhar para essa situação e buscar de Deus o renovo, a restauração. Porque o Senhor, Ele tem bênçãos para nós. Mas as bênçãos que o Senhor tem para nós é para glorificar o seu nome e não para engrandecer o meu e o seu. Quando o Senhor nos abençoa com força, Ele quer nos transmitir confiança nele. Meu querido, eu estou com você. E mesmo que eu não mande, como Jesus Cristo fez, mesmo que eu não mande o vento e as águas se acalmarem, porque Jesus é poderoso e Ele é Deus, Ele poderia muito bem ter chamado os apóstolos: eu não vou acalmar nada não, eu quero que vocês venham se deitar comigo. Eu quero que vocês venham dormir comigo. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Para perguntar e colocar isso para o texto? Quando nós demos o título da última mensagem que pregamos no Embratel, a última mensagem foi: e se Jesus Cristo não tivesse morrido? E fazer a mesma pergunta para o texto, aonde ele acalma o mar e a tempestade: e se Jesus Cristo tivesse nos chamado para dormir com ele? Será que nós teríamos coragem para aceitar o convite? O barco está quase virando e Jesus está chamando para eu deitar com ele. Da mesma maneira que ele fez com Pedro. Se você está dizendo que sou eu, então venha, saia do barco e venha ao meu encontro. E Pedro foi. Será que nós iríamos? Senhor, se tu és o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Será que nós iríamos? Eu acho que nem se o homem pudesse correr na velocidade do som, ele não conseguiria parar perto de Jesus, porque correndo, como é que ele ia parar? Quem tem força, quem tem confiança no Senhor, não corre. Caminha em direção a Ele e confia nas suas promessas. Meus irmãos, este é um processo doloroso, não é um processo fácil. E o Senhor nos desafiou quando Ele nos elegeu. Mas Ele disse para nós: eu estarei com você, não temas, crê somente. É isso que o Senhor nos propõe. Por isso, como já foi dito, que o Senhor nos abençoa com paz, ter paz com Deus é basicamente ter sido reconciliado com Ele, se é que eu posso dizer basicamente, né? Porque o nosso medo é empobrecer aquilo que Deus fez na nossa vida, né? É apequenar aquilo que Deus fez na nossa vida. Ter paz com Ele é ter a nossa vida reconciliada por meio da obra de Cristo. Esse estado de reconciliação naturalmente nos conduz a uma condição de pleno contentamento, pois resulta na convicção inabalável de que tudo está em perfeita paz, pois fomos reconciliados, e na certeza de que através de Cristo a nossa condição mudou de culpa
para justificados. Tudo está em perfeita paz. Deve haver um contentamento em nosso coração. Antes de eu vir para Vilhena, eu já tinha 5 anos que havia sido ordenado ao ministério. Eu não sei se eu já contei isso para os irmãos, mas eu estava de carro em volta de uma lagoa que tem lá em Belo Horizonte. Eu acho que eu estava indo buscar a Leila no trabalho. E eu comecei a questionar ao Senhor. Mas, Senhor, uma vez eu ouvi meu pai dizendo que não existe pastor sem ovelha. E eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor me dê ovelhas. E eu fui orando ao Senhor pedindo isso, mas foi muito antes de eu ter contato com o pastor Cleilson. Não que eu não conhecesse, porque eu já o conhecia. Mas naquele momento me deu uma sensação de um pleno contentamento. E eu mudei a minha oração e comecei a adorar a Deus dizendo: Senhor, com ministério ou sem ministério, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu não quero, Senhor, que a minha vida esteja sempre voltando ao passado e falando: nossa, como aqueles homens do passado foram usados por Deus. Senhor, eu quero estar à sua disposição para fazer a sua obra, mesmo que seja para varrer um chão e limpar um banco. Mas eu quero estar em contentamento com o Senhor, com ministério, sem ministério, com carro, sem carro, com dinheiro no banco ou sem dinheiro no banco. Eu estando com o Senhor, está bom demais. E o meu coração ficou em paz a partir daquele dia. Essa é a paz que Deus veio nos trazer. Independente das circunstâncias, eu tenho paz. Porque o Senhor me chamou para confiar nele. E aí a gente pode se lembrar quando um dos discípulos questionou Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí você começa a imaginar o quão decepcionado Jesus Cristo ficou com aquele pedido, né? Eu tenho estado há tanto tempo com vocês. Poxa, quem me vê a mim, vê o Pai. Aonde está o nosso contentamento? Aonde nós temos posto a nossa confiança? Porque o Senhor nos deu o seu próprio Filho e nele habita o sim de Deus, o amém de Deus. Um segundo aspecto é: Deus sempre faz com que tudo coopere para o bem dos que o amam. Senhor, eu estou pedindo ao Senhor paz, mas eu só estou vivendo em conflito. Chega no final das contas, nós não entendemos o que é paz com Deus. Eu acho que paz com Deus, eu entendo que paz com Deus é não ter mais conflito nem adversidade. E não é isso. Todas as coisas, elas vão cooperar para o bem dos que amam a Deus. Paulo declara isto em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos aponta para uma fonte de consolo e apoio, que se resume em paz. Tirada do fato de que toda a nossa existência está sob a direção de um ser infinitamente sábio e que propôs a salvação para o crente eleito e que assim designou todas as coisas para que eles pudessem contribuir para o propósito deste Deus eterno. A semelhança da consciência que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 24, ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de seu corpo, que é a igreja.
Todas as nossas aflições e provações, meus irmãos, todas as perseguições e calamidades a que estamos expostos, e olha que perseguição, nós não sabemos nem o que é. Uma vez um missionário da Jocum, ele perguntando a um senhor idoso, na Rússia, ele foi lá para entrevistar alguém cristão que vivia sob a cortina de ferro. Chegando lá, ele encontrou com esse homem, um homem que estava tinha em torno de uns 80 anos de idade, um homem idoso. E depois de conversar e de ouvir o testemunho daquele homem, esse missionário virou para aquele homem e falou assim: por que tudo isso que você me contou, você ainda não escreveu num livro? Aquele missionário virou para ele e falou assim: eu não preciso de fazer isso, porque na Bíblia já está escrito isso. Já estava previsto as perseguições, já estava previsto os sofrimentos. Por que eu vou escrever outra coisa se... Por isso, meus irmãos, quando nós estamos em paz, nós estamos tendo em Deus condição para administrar as adversidades. Elas são necessárias para o nosso crescimento. Elas são necessárias para o nosso amadurecimento. E bem-aventurado é o crente que olha para a adversidade dessa maneira. Agora, quando ele olha para a adversidade, para o problema e começa a murmurar, Deus se lembra do povo lá no deserto. E a vara come nas costas. Nós precisamos olhar para estas questões que nos rodeiam. Embora essas perseguições em alguns lugares, e às vezes no nosso meio, elas sejam veladas, e algumas delas duradouras, elas estão entre os meios indicados para o nosso bem-estar, pois é em meio às tribulações, não somente crescemos, mas também nos tornamos participantes de sua obra, e em tudo isso, Cristo nos prometeu paz. João no capítulo 16, verso 33, um texto conhecido de todos nós. Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em todo o tempo, desde quando chegamos aqui, ouvimos esse texto. Nós precisamos, quando ouvirmos a palavra de Deus, ou quando lermos a palavra de Deus, nós precisamos internalizar este ensinamento. Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Está difícil? Tenha bom ânimo. Está complicado? Tenha bom ânimo. Existe um problema para resolver? Tenha bom ânimo. Em mim você tem paz. E quando nós temos paz, nós podemos parar, mesmo que o pau esteja quebrando, me perdoe o termo, mas nós podemos parar e fazer igual a Davi. Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu quero me alimentar com o Senhor e festejar com o Senhor. A guerra está acontecendo em torno, mas eu tenho paz com o Senhor, porque é com o Senhor que eu deveria ter paz. E o Senhor me proporcionou isso, porque antes eu era como aqueles que não tinham nenhuma perspectiva de vida. Eu era filho da ira, hoje eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Deus me pertence. Pertence a mim, pertence a você. Por isso, todas essas coisas que muitas vezes abate o seu coração, e também o meu, elas continuarão. Mas tenha bom ânimo, o Senhor está conosco. A Bíblia diz que o Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. A palavra do Senhor diz que o Senhor arvorará a sua bandeira contra os nossos inimigos. Martinho Lutero, quando escreve o hino Castelo Forte, ele olha lá para aquele conflito em que Israel estava cercado, e da torre Deus mostrou a ele a derrota de seus inimigos.
Outra oportunidade, conversando aqui, ouvindo o presbítero César, falando, se não me engano, acredito que foi ele. Se não foi você, você me corrija. Mas a mensagem é mais importante. Todas as vitórias do povo de Deus no Velho Testamento não vieram de números e nem na força de seu exército, mas do Senhor. Aí o pastor pega e cita também a experiência do jovem servo do profeta. Senhor, eu não estou vendo. Existe uma quantidade imensa. Nós estamos cercados. Volta lá. Senhor, mostra para ele. E Deus mostrou para ele. Aquela quantidade de carros e cavalos de fogo. Já pensou? Se nós conseguíssemos ver isso, a despeito do cuidado que Deus tem conosco, os mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de nós. Eu me lembro que quando eu estava envolvido, e eu não vou dizer que isso seja pecado, porque não é pecado. Era um engano, mas não era pecado. Precisava ser feito correto, né? Me entendam. Reuníamos uma célula na casa de uma mulher quando eu estava na igreja batista. E aí uma senhora, no momento que nós estávamos orando, contou uma história, e essa história precisava de uma oração. E a história envolvia as alianças dela com o esposo. E aí ela trouxe a aliança do esposo e a dela e pediu para orar. Aí eu peguei, saí da corrente ali da oração e me dirigi a ela para orar. Eu ia colocar a mão nela. Mas antes de chegar na mulher, ela caiu no chão, endemoniada. E ela se apoiava nas costas para me acertar com os pés. E eu nunca vi tamanha energia e truculência para tentar me acertar com os pés. E isso até o momento que nós repreendemos o demônio e a paz reinou ali na reunião. No dia seguinte, essa senhora tinha médico. Chegou lá, ela chegou reclamando do médico de uma dor nas costas. O médico pediu uma radiografia. Quando veio a radiografia, porque ela estava no hospital e saiu um tempo lá na mesma hora, e o médico pegou e mostrou: a senhora tem uma fratura na costela. Aconteceu alguma coisa? Aí ela contou para o médico o que aconteceu. Aí eu fui numa reunião de crente lá, um rapaz botou a mão em mim, eu caí no chão, e eu não me lembro mais do que aconteceu. Irmãos, nos mínimos detalhes, Deus cuide de nós. O médico era crente. E glorificou a Deus pela libertação daquela mulher. E depois da libertação daquela mulher, o marido dela veio para Cristo. Aquela mulher era o pior, era o empecilho mais terrível para que o esposo dela viesse para a igreja. Teve um dia que ela me contou que o marido queria ir para a igreja com ela. Ela pegou: você não vai para a igreja porque você está todo sujo, fedendo a cerveja. Aí ele quer ir para a igreja, deixa ir para a igreja com você. Mesmo que você não se sente perto dele, não faça isso. Aquele homem se converteu ao Senhor. E eu não me lembro qual foi o tempo, menos de um ano, Deus o recolheu. O Senhor tem propósitos. O Senhor tem planos. Em todas as coisas o Senhor mostra a sua soberania, seu propósito, sua vontade, seu desejo. Ela vai se cumprir, queira eu ou você, não. Mas ela vai se cumprir. As provações, elas precisam tirar, meus queridos, as feições que nós temos deste mundo. Elas devem nos ensinar a verdade sobre nossa condição frágil, transitória e vacilante. Elas devem nos conduzir à busca de apoio em Deus, produzindo um espírito contido, um temperamento humilde, uma disposição paciente, uma terna e bondosa misericórdia. Essa tem sido a experiência de todos os santos ao longo da história da igreja. E no final de cada experiência, nós precisamos ter o mesmo sentimento que essas pessoas tiveram no passado. E dizer como o salmista disse no Salmo 119, verso 71. Ele declarou: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aqui o salmista faz um retrospecto
agradecendo a Deus por sua dolorosa experiência, uma vez que essa experiência o levou a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Então, devemos confiar no Senhor Todo-Poderoso, tomando suas posses ou suas promessas como um travesseiro, força e paz, podendo descansar em segurança, ouvindo a doce voz do nosso Pai, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. O terceiro e último aspecto, porque todas as circunstâncias estão sob o domínio absoluto do Senhor. Salmo 103, verso 19, o salmista disse: dos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele fixou o seu trono ali. Esse é o fundamento da segurança de que suas bênçãos serão comunicadas àqueles que o temem e aos filhos, e não somente aos filhos, mas os filhos de seus filhos, diz o Senhor. Ou que elas deverão ser transmitidas às gerações vindouras. Portanto, pesa sobre nós a missão de discipularmos os nossos filhos, ensinando os preceitos de Deus para os nossos filhos. E uma pergunta deve sempre reverberar na nossa mente: qual é o Deus que temos apresentado para os nossos filhos? Que tipo de semente você tem plantado no coração do seu filho? Pois isso pesará lá na frente. Pois Ele é soberano, o Senhor é eterno. Por mais que o tempo passe, o Senhor cobrará de nós essa responsabilidade. Quantos filhos você tem? 1, 2, 3? A mãe de John Wesley tinha 19 filhos, eu sempre vou lembrar disso. E ela deu conta de todos eles, ministrando sobre eles. Tinha tempo para cada um deles. E além de ter tempo para cada um deles, ela tinha o tempo dela para ela adorar e levar uma vida piedosa diante de Deus. Precisamos apresentar o Deus da confiança, o Deus da paz aos nossos filhos. O que você tem transmitido para os seus filhos? O mundo está aí, meus irmãos. Ele quer abocanhar os nossos filhos. E nós somos tomados por um sentimento de cuidado. Eu estava conversando sobre isso com alguém durante a semana, não me lembro quem. Nós queremos proteger os nossos filhos e protegemos de tal forma que quando ele precisa ir para o mundo, ele tem medo de encarar o mundo. Não tenha medo de apresentar o Deus da paz, o Deus da confiança para o seu filho. Porque do mesmo jeito que o Senhor é contigo, Ele será com o seu filho, mesmo depois que você parta para o Senhor. O que importa é o seu filho ter a consciência de que eu sirvo ao Deus dos meus pais, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que me comprou por intermédio de seu filho e me transmitiu paz e força para confiar nele. Deus é soberano, o seu trono é firme, seu domínio não é vacilante e nem só sofre com variações. Seu reinado não é como o reinado dos monarcas terrestres, não depende de caprichos e vontades mutáveis ou da paixão. Quantas e quantas vezes reverberou pelos palácios da Inglaterra, na cabeça daquela mulher que durou tanto tempo e depois partiu, a respeito da certeza de quem ela deixaria para tomar conta de todo o reinado que pesava sobre ela. Deus não é assim. A promessa que Deus fez a Davi se cumpriu em Jesus. O trono da terra pode estar vazio, mas o trono do céu está ocupado. O Senhor Jesus Cristo reina soberano. Ele não depende de mim e de você, é nós que dependemos dele. Ele não depende do homem para reinar. Ele não depende da economia para ter uma boa ficha, uma boa aprovação. Ele depende dele mesmo, se é que eu posso dizer isso.
Portanto, confiemos no Senhor, pois Ele mesmo declarou em João 18,36: o meu reino não é deste mundo. O trono de Deus é sempre o mesmo, e nada pode abalá-lo ou derrubá-lo. Portanto, é desse Deus que o salmista está declarando acerca da força e da paz advindas dele. E Paulo identifica isso assim em Romanos 14:17. Ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Esta palavra, neste lugar, não se refere à paz como a felicidade interna que o cristão tem em sua mente, ou seja, um sentimento, mas sim uma condição que aponta para a restauração de uma aliança um dia quebrada. Romanos capítulo 5, verso 1, diz o autor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus se opõe à segurança morta da carne. Por esse motivo, a primeira coisa é que todo mundo deve ser despertado quanto à realidade de que todos comparecerão diante de Deus para prestar contas de sua vida. E ninguém permanecerá corajosamente diante dele sem a reconciliação gratuita que somente Cristo pode dar. A segunda é que o desígnio do reino de Deus em produzir concórdia e amor é pôr um ponto final à alienação e ao conflito, trazendo assim paz por intermédio de seu evangelho. Paulo declara isso em Efésios no capítulo 2, verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Tudo o que Cristo fez para efetuar uma reconciliação, trazendo paz, não teria sido útil se não tivesse sido proclamado pelo Evangelho. Se não for o Cristo do Evangelho, não tem paz para o homem. Se não for o Cristo crucificado e ressuscitado, não há paz para o homem. Daí o resultado, pois ele salvou tanto aos gentios quanto aos judeus, sendo o desígnio da vinda do Salvador através da pregação do Evangelho, que é dirigida indiscriminadamente a ambos, tornando abundante e manifesta a realidade de que, sendo estes alcançados pelo Evangelho do reino de Deus, eu e você, o Senhor nos transmite paz e força. E concluindo, meus irmãos, faço minha oração, as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,16, ele diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O mundo define a paz como uma sensação de calma e tranquilidade, como ouvimos aqui desde o início. Satisfação, bem-estar, que vem quando tudo está indo bem. Mas essa definição, meus queridos, francamente, ela é muito superficial e pobre. Um sentimento calmo, tranquilo, pode ser produzido por mentiras, auto-engano, boa sorte, ausência de conflitos e até mesmo ausência de problemas. Ou através de simplesmente uma boa noite de sono. Essa paz é passageira e ela é facilmente destruída. Ela pode ser quebrada pela chegada dos conflitos e problemas, bem como pelo fracasso, pela dúvida, pelo medo, pelo rancor, pela raiva, pelo orgulho, pelas dificuldades, pela culpa, pelo remorso, pela tristeza, pela ansiedade por circunstâncias que vão além do nosso controle. E tudo isso nós passamos. Mas em meio a essa tempestade, o Senhor nos trouxe paz. O Senhor nos trouxe confiança. Pois a verdadeira paz, ela vem de Cristo. E é completamente diferente dessa paz superficial e efêmera que o ser humano frágil diz que sabe e que tem. Essa paz tem a capacidade de instalar a confiança de que tudo está bem entre a nossa alma e Deus. Isso basta. A força e a paz que Deus dá aos seus filhos, e estes filhos são filhos amados. Ela não nos isenta de problemas,
mas ela nos dá controle, tranquilidade para administrar em Deus os problemas. Que Deus em Cristo nos dê força e paz a cada dia. E que nós tenhamos essa consciência de que isso já foi plantado em nós. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Ele não nos deixou enganado. No mundo passaríamos por aflições de diversas áreas, mas que possamos glorificar o Senhor em meio às dificuldades, porque o Senhor nos dará o escape de todas elas. Me permita aqui, irmã Clay, a irmã me perguntou hoje: e aí, está preparado para a noite? Eu falei assim: as mãos estão geladas, né? E no final ela disse assim: tudo vai dar certo. Irmãos, estamos com o Senhor, temos a paz que excede todo entendimento. Amém? Que o Senhor em Cristo abençoe a sua vida, e que essa verdade resultante da palavra de Deus, que foi dita aqui pelo Fernando, irmãos, que possamos sair daqui diferentes, nos esforçando a ser um arauto, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, no seu trabalho, em sua casa, no exercício do seu papel social, que é ser marido e mulher, patrão e empregado, filho e aluno, transmitindo paz no ambiente, aonde você chegar, que a paz de Deus esteja estabelecida no seu ambiente de trabalho, casa e família. Amém? Se levante, vamos orar.